A melhor maneira de baixar o açúcar do sangue rápido. Então, se você precisa reduzir os seus níveis de açúcar, reduzir a sua glicemia no sangue rapidamente, hoje eu vou te dar dicas extremamente eficazes de como baixar o açúcar no sangue em pouco tempo. Então, esses métodos vão ajudar a controlar a sua glicemia e evitar picos glicêmicos que podem ser perigosos para você que tem diabetes e que são ruins, deletérios para você que, por mais que não tenha diabetes, quer ter mais saúde. Então, controlar o açúcar no sangue é essencial para pessoas com diabetes, com pré-diabetes ou com pessoas que tenham propensão a picos de glicemia. Então, hoje vamos explorar a melhor maneira de reduzir o açúcar no sangue rapidamente. Então, primeiro de tudo, já me conta, primeiro, se você tem diabetes, então escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários, me fala se você tem diabetes, ok? E também me fala de que parte do mundo você me assiste agora. Então, vou fazer aqui o meu. Eu sou o Dr. João, eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e não tenho diabetes. Agora é a sua vez de falar. Escreve no chat, escrever nos comentários, ok? Então, me conta aí sobre você, porque eu quero te conhecer melhor. Se você chegou aqui agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se você não me conhece ainda e é a primeira vez que eu estou me apresentando, eu cumprimento, aperto sua mão e digo muito prazer. Me chamo Dr. João e te convido agora a apertar o botão aqui embaixo desse vídeo de se inscrever, a ativar o sino de todas as notificações para que você faça parte do nosso canal e que você não perca os nossos conteúdos. Então, todo dia tem vídeo, quase todo dia tem live, volta e meia tem shorts, ou seja, não falta conteúdo aqui no canal. Então, se você ainda não estiver inscrito, esse é o momento de você apertar o botãozinho de se inscrever, ativar todas as notificações e seja bem-vindo à família do canal Dr. João. E a nossa primeira forma de baixar a glicemia, e quando eu disser glicemia, eu estou me referindo ao açúcar do sangue. Então você fala, o que é glicemia? É o açúcar do sangue. Então a primeira forma de baixar a glicemia é fazendo atividade física. Então se você, depois do almoço, por exemplo, mediu a sua glicemia, estava mais alta do que o normal, é interessante você fazer uma atividade física, como caminhar um pouco mais rápido, subir uma escada, correr levemente, porque o exercício ele vai aumentar a sensibilidade à insulina e permitir que as suas células musculares utilizem mais açúcar no sangue como energia. Então a recomendação é fazer exercícios por 15 a 30 minutos para ajudar a reduzir os níveis de glicose. Então, pessoal, o que é a sensibilidade à insulina? A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, estimula as suas células a captarem o açúcar que está circulando no seu sangue. Agora, quando as células já captaram muito açúcar, elas ficam saturadas, elas não conseguem captar mais. Então, depois de certo ponto, esse açúcar que as células não captam, ele vai se acumulando na corrente sanguínea, gerando altos níveis de açúcar e também gerando as consequências da hiperglicemia, da elevação dos níveis de glicose no sangue. E a atividade física, ela ajuda no curto prazo, porque ela vai melhorar a sensibilidade à insulina no curto prazo, ela vai gerar uma demanda por energia nas suas células, que vão consumir esse açúcar para ter energia, e no longo prazo, a atividade física também é muito boa, porque ela é uma aliada fundamental no tratamento do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, ok? Então, se você é diabético e não faz atividade física, você está se tratando da forma errada, ok? Segunda forma aqui de baixar a glicemia, pessoal, e eu vejo que pouca gente faz, que é beber água. Pois é, beber água ajuda a eliminar o excesso de açúcar no sangue através da urina. Então, a pessoa que tem diabetes, ela muitas vezes urina muito,
porque o seu organismo, ele tenta compensar esse excesso de açúcar na sua corrente sanguínea, eliminando esse excesso de açúcar pela urina. E para que você urine, você precisa de água. Então, o seu corpo, ele entende que está com muito açúcar e começa a eliminar esse açúcar pela urina. Inclusive, o pessoal lá atrás, né, os estudiosos, eles, o que eles faziam? Eles provavam a urina dos pacientes e eles viam que os pacientes diabéticos tinham a urina mais adocicada, ok? Então, a água, primeiro, ela vai ajudar a eliminar o excesso de açúcar pela urina. Segundo, ela vai repor os líquidos que você está perdendo porque está urinando, porque o seu corpo está eliminando esse excesso de açúcar. E terceiro, ela também vai diluir o seu sangue. E uma vez o seu sangue ficando mais diluído, consequentemente, o açúcar que está circulando nele também ficará mais diluído. E isso vai resultar numa redução dos níveis de glicose. Então, se você se mantém hidratado, isso vai contribuir para reduzir o açúcar no sangue e também prevenir a desidratação. E qual é a recomendação, pessoal? Quem é que aqui sabe quantos litros de água nós precisamos beber? Vamos ver se o pessoal está ligado aqui. Quantos litros de água nós precisamos beber por dia? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Vamos ver. Vamos ver. Ih, já tô vendo que o pessoal tá discutindo aqui no chat, hein? O pessoal já tá nervoso aqui, hein? Ah, porque a Janete tá dizendo que eu falo demais, que eu sou cansativo, que eu sou enrolador. E a Daiane tá mandando ela assistir a Globo. Vocês são demais, pessoal. Vamos lá. Quantos litros de água nós precisamos beber por dia? A resposta é depende. Aqui, ó. A Adelaide Cunha, ela acertou. A Adelaide Cunha, ela acertou. Por quê? Nós temos que beber 35 ml, 35 mililitros por quilo de peso por dia. 30, 35. Eu falo 30 porque é mais fácil de fazer a conta, ok? Então, qual é a quantidade de água que você deve beber? Você vai pegar o seu peso, no meu caso eu tenho 80 quilos, e eu vou multiplicar esse peso por 30. Então, 80 vezes 30, vamos fazer conta, pessoal. 80 vezes 30, quanto que é? 80 vezes 30. Vai 5, sobe 2, sobe 4, sobe 5. 80 vezes 30 é 240, 2.400, perdão. 2.400. Então, isso significa que eu tenho que beber 2.400 mililitros de água por dia, o equivalente a 2 litros e 400. Então, para você saber a quantidade de água que você deve beber, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 30, ok? Ah, doutor João, eu tenho doença renal crônica grave, eu tenho insuficiência cardíaca congestiva grave, eu posso beber essa quantidade toda de água? Não! Essa quantidade de água se aplica a pessoas que não tenham doença renal crônica grave e nem insuficiência cardíaca grave, ok? As outras pessoas podem consumir essa quantidade. Terceira forma de você reduzir o açúcar no seu sangue é consumindo alimentos ricos em fibras. Sementes de chia, leguminosas, porque as fibras, elas lentificam a absorção dos carboidratos, ajudando a manter os níveis de glicose estáveis. Então, se você consome, por exemplo, uma banana, essa banana, ela vai gerar um pico glicêmico em você, de uma certa monta, de uma certa, é, de uma certa intensidade, digamos assim. Agora, se você junto dessa banana coloca uma chia, por exemplo, muito provavelmente o pico glicêmico que essa refeição vai gerar, ele é menor, porque a chia vai adicionar fibras, vai adicionar proteínas, ok? Então, alimentos ricos em fibras
também são aliados de pessoas que tenham diabetes, porque vão ajudar a reduzir a velocidade com que a glicose é absorvida e, consequentemente, vai ajudar também a prevenir os picos glicêmicos, tá bom? Quarta forma aqui, pessoal, e essa aqui eu gosto muito, e essa aqui o pessoal que me acompanha aqui há mais tempo vai saber, né? Que é o seguinte. O que é isso aqui, pessoal? Eu estou mostrando a marca, mas eu não ganho nada, nem sei quem é a marca, não. Eu compro o que tiver mais barato no mercado, né? E o que siga as nossas recomendações. Como que a gente vai descobrir que um vinagre de maçã é bom? Vamos lá. São 3 características, pessoal. 3 características, tá bom? Primeira característica. Tá escrito. Quem vai dizer qual é a primeira característica? Produzido na Serra Gaúcha, doutor João? Não, não é isso. Qual é a primeira característica que está aqui, ó, bem na frente para vocês? Orgânico. Então, essa é a primeira recomendação, que ele seja orgânico. Segunda recomendação, que ele seja não filtrado. Aqui não está escrito. Mas como que a gente sabe que ele é não filtrado? Olha a cor dele como é que tá. Olhem essas partículas flutuando aqui, olha. Olhem essas partículas flutuando aqui. Essas partículas, elas também contribuem para o melhor controle da glicemia. Elas também vão ajudar na sua saúde. Então, o vinagre de maçã de preferência é orgânico, não filtrado e a terceira característica é na garrafa de vidro, tá bom? Então, quando a gente for escolher o nosso vinagre de maçã, vamos sempre lembrar de ser orgânico, não filtrado e na garrafa de vidro, ok? Quanto custa esse, doutor João? Aqui no Rio custa R$25, não mais do que isso, né? R$25 é o preço que a gente paga aqui no Rio por essa garrafa, que a gente deve tomar aí 15 ml por dia. Então, uma garrafa vai durar mais de um mês, tá bom? Então, o vinagre de maçã, ele também melhora a sensibilidade à insulina, também contribui para reduzir os níveis de açúcar no sangue, ok? Então, ele diminui a velocidade com que os carboidratos são convertidos em açúcar, tá? Então, ele reduz o índice glicêmico dos alimentos. Então, se você come um pão, esse pão vai gerar um pico glicêmico. Agora, se você come esse pão e junto também toma uma colherada de vinagre de maçã diluído em água, o pico glicêmico que esse pão vai gerar é menor, ok? Então, o vinagre de maçã é um bom aliado para você que tem diabetes, que tem pré-diabetes. Também temos evidências de que ele pode reduzir a pressão arterial, o colesterol, de que ele ajuda a combater o sobrepeso. Então, temos vários estudos mostrando que o consumo de vinagre de maçã em jejum, 15 ml, equivalente a uma colher de sopa, de vinagre de maçã em jejum, diluídos em 200 ml de água, pode te ajudar a perder peso, a queimar gordura, tá bom? Então, vinagre de maçã também é um ótimo aliado para quem está acima do peso e quer perder os quilos a mais, tá bom? Quinta maneira aqui é evitar os carboidratos refinados. Então, se você consome muito açúcar, muita farinha de trigo refinada, muita batata frita, isso aí é ruim para você. Então, você deve evitar consumir esses alimentos, ok? Então, vamos escolher alimentos com fibras, com índice glicêmico baixos, né? Com índice glicêmico baixo, como vegetais. Se a gente quiser comer um macarrão, vamos preferir o macarrão integral. Ontem mesmo eu estava com vontade de comer um macarrão e fiz um macarrão integral, que eu tinha feito um estrogonofe no almoço. E aí, eu gosto de, em vez de comer com arroz, eu gosto de comer o estrogonofe com macarrão integral. Fica gostoso, fica bom. E aqui eu basicamente não consumo macarrão sem ser integral. O pão, às vezes, eu compro sem ser integral, mas quase nunca como também. Ok? Então, a orientação é essa. Que você dê preferência sempre ao integral, tá bom? Sexta dica.
monitorar os níveis de açúcar. Então, se você tiver um glicosímetro, né, um medidor da glicemia capilar para verificar os níveis de sangue, isso vai ajudar, porque você vai poder entender, por exemplo, quais são os alimentos que descompensam mais a sua glicemia. E isso vai facilitar o ajuste do tratamento e também da sua alimentação em tempo real. Então, monitorar de forma consistente a sua glicemia e seguir as orientações médicas também vai ajudar no tratamento do diabetes. Sétima dica aqui, pessoal, que é, olha, consumo disso aqui, consumo de canela, porque a canela também ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Então, você pode botar canela nas suas frutas, no seu iogurte, você pode fazer um chá de canela, você pode, enfim, usar a canela como você quiser, tá bom? Tem gente que tempera até a comida salgada com um pouco de canela. Outras ervas, outras especiarias também vão ajudar a controlar a glicemia. O cravo da Índia, o orégano, o alecrim, essas ervas de modo geral, a cúrcuma, essas especiarias todas de modo geral, elas têm a capacidade de melhorar a sua resistência à insulina, de melhorar a sua sensibilidade à insulina, e por isso você também deve usá-las de forma regular, porque isso vai ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Agora, cuidado, porque pode reduzir muito, né? Então, se você toma metformina e começar a usar canela de forma frequente, é possível que os seus níveis de glicemia caiam muito. Então, tem que prestar atenção também, ok? Oitava dica. Oitava dica. Gestão do estresse. E aí eu vou fazer um link aqui com o que a Eliane Silva Pinto Rodrigues falou, que ela está perguntando aqui, doutor, é verdade que o sono interfere na glicose? Eliane, o sono interfere na glicose, o seu estresse interfere na glicose, a sua ansiedade interfere na glicose. Então, nós precisamos ter um estilo de vida saudável, tá? Então, gerenciar esse estresse ajuda também a controlar o açúcar. Então, yoga, meditação, respiração profunda, tudo isso ajuda sim a reduzir os níveis de glicose, tá bom, pessoal? Da mesma forma que o sono também. Então, se você dorme mal, é mais provável que você tenha problemas da glicemia, tá? Então, o nosso estilo de vida, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ele precisa ser saudável como um todo. E a nossa nona dica aqui é consultar um médico, né? Se os níveis de açúcar estão altos, estão constantemente altos, você deve procurar ajuda profissional, tá bom? Porque você vai precisar fazer alterações na dieta, alterações no seu estilo de vida. Em alguns casos, você vai precisar sim tomar medicamento. Então, buscar auxílio profissional é fundamental para melhorar o seu controle do diabetes. Então, pessoal, se você quiser ter uma vida saudável, você precisa manter saudáveis os seus níveis de glicemia. E implementar essas técnicas vai ajudar muito a reduzir os níveis de glicose rapidamente. Então, como eu falei aqui, o estilo de vida ele é fundamental. Tudo influencia no controle da sua glicemia, tá bom? Quem não deu esse like aqui ainda, pessoal, curta esse vídeo, dê o seu like, seu joinha, seu gostei, seu curtiu, tá bom? Para a gente disseminar essa informação para mais pessoas. Como eu ia dizendo, o estilo de vida ele é muito importante para controlar o diabetes. Então, falando de diabetes tipo 2, que é responsável por 90% dos casos, quais são os fatores de risco para diabetes tipo 2? Quem é que sabe isso? Escreve para mim no chat. Escreve para mim nos comentários. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver o que o pessoal vai falar. Quais são os fatores de risco para diabetes tipo 2, tá? Doutor João, o que são fatores de risco? São
fatores, situações, características que aumentam a chance de uma pessoa ter determinada doença, ok? Então vamos lá, quais são os fatores de risco para diabetes tipo 2? Escreve no chat, escreve nos comentários. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Enquanto isso, eu vou tomando aqui o meu, ó. Daqui a pouquinho vai chegar o teu aí também. Espera só para você ver. O pessoal tá calado. Ninguém falou quais são os fatores de risco para diabetes tipo 2. Vamos lá. Principal fator de risco para diabetes tipo 2, obesidade. Obesidade é, de todas as características de uma pessoa, aquela que mais aumenta o risco dela ter diabetes tipo 2. E a obesidade, ela está diretamente relacionada à sua alimentação, ao seu nível de atividade física. Então, pessoal, qual é a origem do diabetes tipo 2? São os seus hábitos, seu comportamento, seu estilo de vida. Por que você tem diabetes tipo 2? Na maior parte dos casos. Por quê? Ah, porque meu tio, avô tinha. Não, não é porque seu tio, avô tinha. Não. A genética, ela participa, sim. Como a gente costuma dizer, a genética, ela carrega a arma. Mas quem aperta o gatilho é o estilo de vida. Então, não é culpa do seu tio-avô a sua diabetes. Não. Seu diabetes é resultado do seu estilo de vida, do que você come, do que você bebe, do seu grau de atividade física, da qualidade do seu sono, do gerenciamento do seu estresse, de você beber, de você fumar. Tudo isso influencia no seu diabetes. Então, as causas do seu diabetes é o açúcar que você bota no café, é o pão que você come com mortadela e margarina, é a água que você não bebe, é a atividade física que você não faz, é o monte de quilo a mais que você tem na sua pança. Então é isso que causa o diabetes. Então, para você vencer o diabetes, para você controlar o diabetes, qual é a forma mais racional, o que a gente pensa de cara? Olha, não, para controlar o diabetes, eu tenho que tomar um remédio para o diabetes? Não. Não. Não é a falta do remédio que gera o diabetes, tampouco. O remédio, a introdução do remédio, não vai resolver a causa do problema. Então, se a causa do seu problema é a sua alimentação, o seu sedentarismo, o seu sono ruim, se a causa é isso, por que a solução vai ser um remédio? Não! A solução é melhorar a alimentação, atividade física, melhorar o sono, não beber, não fumar, gerenciar melhor o estresse. Essa é a solução. A solução é você atacar as causas do problema e não ficar tentando enxugar gelo, porque o medicamento, ele é importante, sim, em alguns casos, claro, mas de forma alguma ele pode ser um substituto das mudanças do estilo de vida. Então, se você tem diabetes tipo 2, foi no médico, e o médico te falou para tomar o Glifage lá, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, sei lá, mas não falou para você melhorar a sua alimentação, não te deu alimentos que você deveria consumir, não te deu orientações sobre a sua dieta, não te estimulou a praticar atividade física, se ele não fez isso, me desculpe, mas ele não está fazendo o trabalho dele da melhor forma. Ele está sendo um mero prescritor de medicamentos. Quando, na verdade, o tratamento do diabetes é muito mais com o educador físico, com o nutricionista, do que com o médico propriamente dito. E aí os outros médicos, meus colegas, vão ficar tristes comigo. Mas eu tenho que deixar aqui a minha opinião e é o que eu penso, o que eu acredito e o que eu sei que é verdade. Porque, mais uma vez, a origem do seu diabetes tipo 2 está no seu estilo de vida, está nas escolhas que você faz no dia a dia. E a partir do momento que você fizer melhores escolhas, você vai iniciar
o seu processo de superação, de reversão dessa doença. Ok, pessoal? Então, estilo de vida saudável é fundamental para você controlar melhor o seu diabetes. Doutor João, como que eu posso ter um estilo de vida saudável? Muito simples. Você tem que atuar nos pilares de um estilo de vida saudável, que são alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, sono de qualidade, não fumar, não beber, principalmente esses 5. Tem outros também. Tem outros 3, mas esses 5 eu considero os principais. Doutor João, não sei o que fazer, não sei o que comer, não sei qual atividade física fazer. O que eu faço? Me ajuda. Simples. Eu tenho um livro chamado O Código da Longevidade. E nesse livro tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos, eles vão te ajudar a controlar o diabetes, vão te ajudar a prevenir doenças, como o câncer, como o derrame, como o infarto, e vão tratar e reverter outras doenças, como diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, todas essas doenças, elas são originárias do seu estilo de vida. Ok, pessoal? Ricardo Almeida está perguntando aqui, quais são os outros 3? Ricardo, originalmente, né, medicina do estilo de vida de Harvard. O outro pilar, são 6 pilares. O outro pilar é o pilar dos relacionamentos saudáveis, ok? E eu incluí outros 2 pilares no meu livro, que são autoestima e também a prevenção de doenças infecciosas, tá? Então, no meu livro Código da Longevidade, são 8 capítulos, e cada capítulo está destinado a um desses pilares. Então, cada capítulo vai ter uma série de hábitos que você deve implementar no seu dia a dia para melhorar esse pilar. Então, tem um capítulo da alimentação, da atividade física, do sono, do gerenciamento do estresse, do controle de substâncias tóxicas, dos relacionamentos, da autoestima, da prevenção de doenças infecciosas. Então, tem todos esses capítulos no livro, ok? Então, mais uma vez, se você quiser aprender como prevenir doenças, tratar e reverter doenças como diabetes, como a pressão alta, como o colesterol alto, como a ansiedade, de forma natural, sem precisar de médico, sem precisar de exame, sem precisar de remédio e contando apenas com uma variável, com um fator, que é você, a sua força de vontade, o seu desejo de melhorar, a sua disciplina, a sua dedicação. Se você tiver isso, o seu diabetes vai melhorar. E você pode, quem sabe, parar de tomar os remédios. Isso não é garantido. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Mas, quantas pessoas já vieram aqui no chat falar, já me mandaram mensagem dizendo, doutor João, depois que eu segui as suas dicas, os meus exames melhoraram. O médico tirou o meu glifage, tirou minha metformina, tirou minha simvastatina, parei de tomar remédio para pressão, minha gordura no fígado melhorou. Pessoal, são milhares de pessoas que já vieram trazer um testemunho, uma mensagem, um feedback positivo em relação ao que os hábitos que estão no livro geraram para a vida delas, tá bom? Porque é ciência, pessoal. Não sou eu falando baseado na minha cabeça, não. Todas as informações do livro são retiradas de artigos científicos, milhares de artigos científicos, realizados com milhões de pessoas. Então, para você ter acesso é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui, ó, que eu acabei de fixar no nosso chat. Todos esses links já estão com super desconto de R$ 70 por apenas R$ 29,90, tá? É um livro em formato digital, é um e-book, ok? E mais, para você não ter desculpa, eu não quero que você dê desculpa para não ler o livro. Se você compra o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, eu reembolso a sua compra. Sem pergunta, sem burocracia, sem enrolação e sem perder a amizade. Eu reembolso a sua compra. Então, eu estou correndo o risco aqui de ter que reembolsar o que você pagou, estou correndo o risco aqui de onerar a minha equipe para fazer esse reembolso e mais, estou assumindo o risco também de, além disso, ter que pagar uma multa.
Então, eu assumo o risco de falir. Porque se 1 milhão de pessoas comprarem o livro e 1 milhão de pessoas pedirem o reembolso, eu vou ter que pagar 2 milhões de multa. Imagina ter que pagar 2 milhões de multa. Ninguém gosta, né? E eu também não gosto, mas eu sei que isso não vai acontecer. Porque eu sei que quando você lê o livro, colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai melhorar. Você vai ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais energia, mais disposição. E aí, no fim das contas, você vai me agradecer por ter indicado, por ter te mostrado esse livro, mas também vai se agradecer por ter feito esse investimento de preço pequeno, R$ 29,90 apenas, mas que vai ter um retorno imensurável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso e mais precioso, que é a sua saúde. Então, pessoal, não tem desculpa para você não adquirir o seu livro hoje, tá bom? Então, olha, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado no nosso chat. Olha aqui o Frazão José falando. Obrigado, doutor João. Tenho feito os seus conselhos e afirmo que é uma realidade. Só vive mal quem não quer viver bem. Nosso amigo Frazão José falou. A Joaquina também falando. Tenho certeza que quem comprar o livro vai amar e ter uma mudança de vida e saúde melhor. Pessoal, é isso. Marlene, como faço para comprar o livro? O link tá. Primeiro link da descrição. Link aqui fixado nos comentários ou no chat, link fixado no chat ou o link fixado nos comentários, tá bom? Vamos ver quem tá com a gente hoje. Dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10, o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo também. Eu sei que você conhece um diabético, eu sei que você conhece um pré-diabético que toma insulina, que toma metformina. Então, manda esse vídeo, compartilha esse vídeo. Então, em vez de ficar falando mal dos outros, em vez de fazer fofoca, em vez de contar mentira, manda esse vídeo aqui, vamos compartilhar energias positivas. Compartilhar saúde é um ato de amor, tá bom? E eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar, beleza? Um grande abraço para Márcia Maria, Penha Vidal Vanini, Regina Rodrigues, Felipe Alves da Silva, Antônio Carlos, José Carlos Antunes dizendo aqui que é muito bom assistir seus vídeos. Valeu, José Carlos. Abraço para Martinha Cesário, de São Gabriel da Palha. Abraço para Zé de Souza, Joselina, queria Ocidental Goiás. Abraço para o Daniel Alves, Márcio Brancalhão. Abraço também para a Maria Lúcia Fontes Xavier. Abraço aí para doutora Regina, que é pré-diabética. Doutora Regina, segue as dicas aqui do doutor João, que a senhora vai melhorar, hein? Abraço para Jeanette Martins, que está falando que eu falo demais, que eu sou cansativo, que eu sou enrolador. Jeanette, não posso fazer nada. Já tô com 31 anos, quase 32. Acho que não vai dar para mudar mais, não. Mas se você estiver incomodada, minha querida, vaza, não me preocupe. Abraço para Maria de Lourdes, de Pernambuco, Ivoneide Rodrigues, Dirce Ferreira Pinto Lorena. Um abraço para o Luiz Carlos, para Anásia Maria. Abraço também para o Jânio Barbosa, de Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Abraço para a querida Adelaide Cunha, Mônica Stabile, de Niterói. Abraço para Lúcia Oliveira, de Vespasiano, Minas Gerais. Sirlene Vieira, Daniel Guilherme, de Americana. Abraço para Marlene Silva, eu sou Marlene. Nome da minha vovó Marlene, hein? Beijo, vó Marlene, beijo, vó Edir, beijo, vô Pedro, beijo, vó Edson, que tá no céu. Beijo, pai, beijo, mãe. Se eu não mando beijo para todo mundo, depois eu tenho reclamação. Ah, você mandou um beijo para sua avó e não mandou para sua outra avó. É, aí tem que mandar beijo para todo mundo. Não pode esquecer ninguém, senão dá problema na família. A Marlene tá falando aqui, sou Marlene, prazer em te conhecer. Estou assistindo pela primeira vez, o triglicerídeo um pouco acima. Assisto da cidade de Santa Luzia, bairro São Benedito. Um abraço, Marlene. Um beijo para a senhora. Abraço para a minha querida Elvira Pereira Reinaldo, Wilson Sakurai, Ricardo Garofalo, Daiane. Abraço para Leila Ferreira, Maria Luísa Pereira da Costa, José Nelson Oliveira, Marcela Vitória, Lourdes Ferreira. Abraço para o Joselino de Souza, Maria Lúcia Fontes Xavier,
Célia Regina de Guarujá. Abraço para a Janete. Tá nervosa, a Janete, ó. Tá me mandando tomar naquele lugar e tudo. Que horror, Janete. Que isso, minha querida? Você tá muito nervosa. O que tá acontecendo? Meu Deus. Abraço para Martinha Cesário, que tá falando aqui, diz que é pelo menos 4 litros de água. Não, 4 litros é muita coisa. Eu tento tomar 1. Martinha Cesário, o que tá acontecendo? Não consegue beber água, minha filha? Que passa? Que passa, tica? Abraço para Otávio Ramos, para o João Oliveira, meu xará, para minha querida Joaquina Ferreira, Simone Alves Macedo da Silva, Maria Luísa Pereira da Costa, Nazareno Azevedo, abraço para o Cadeirante FPV, para Francisca Rosa Eloy Ferreira, Leni Nascimento, Eliane Sila, Renata de Souza Oliveira, abraço para Lilian Alves da Silva, Margarete Pereira, do Reino Unido, abraço para Leda Maria Nascimento, para Simone Alves Macedo da Silva, acho que eu já mandei, para o meu querido Petrúcio Barbosa Sobrinho, Eliane Silva Pinto Rodrigues, para o meu amigo Schaubert Duque, diretamente da Venezuela, para Maria Rosa, Kátia Alberto, Marlene Prado, Joaquina falando aqui, doutor João, gostaria de uma resposta, por favor. Na terça-feira, a Bela teve um mal-estar e a pressão arterial dela estava 16/9, os batimentos chegou a 155, ela sentiu forte dor no peito. Bom, dor no peito pode ser algo de origem cardíaca, né? Essa pressão estava alta, talvez ela tenha ficado muito nervosa, vale a pena ela procurar um cardiologista, fazer exame de sangue, fazer um eletrocardiograma, talvez fazer também um ultrassom do coração, tá bom? Essa é a minha recomendação para a Bela. Um abraço para a Célia Regina, que está perguntando, para quem tem pressão alta, pode consumir canela e cravo da Índia? Pode sim. E gengibre também. Abraço para Eliane Compagnoni, para o José Nelson Oliveira, Adélia Teodora da Moura Faria. Abraço para a minha querida Sueli George. Abraço para Dirley Mendes, para a Marli Vitor da Silva. Daniel Alves falando, toma insulina 3 vezes ao dia e deu 270 em jejum hoje. Daniel Alves, não tá bem, né? Essa glicemia não tá boa. Então, ou tá tomando pouca insulina, ou tá se alimentando muito mal. Ou os dois, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Abraço para Hanna da Silva, Josinete Camilo de Junqueiro, Alagoas. Abraço para o Ivan Câmara Pereira, Marli Vitor da Silva. Abraço para o Ricardo Almeida, Tereza Alves, de Natal, Rio Grande do Norte. Abraço para o Frazão José, que eu já mandei. Cadê o resto do pessoal aqui? Cadê? Hoje tá cheio o chat, assim que eu gosto. Aparecida Alves, bom dia. Um abraço para Rosimeire Murakami. Comprei o livro e não recebi o livro. 2 meses. Você não vai me mandar o livro? Rosimeire, seguinte. Tá com problema com o livro? Manda uma mensagem de WhatsApp para o número DDD 21 97 690 2933. Repetindo, 21 97 690 2933. Manda uma mensagem, você vai falar com a Cislândia, ok? E a Cislândia vai resolver a sua situação. Qualquer pessoa que não tenha recebido o livro pode mandar mensagem para esse número também, tá bom? O que acontece é que as pessoas, às vezes, preenchem errado o e-mail, ou o e-mail está com armazenamento cheio, ou o livro, a mensagem contendo o link para download, foi para a caixa de spam, foi para o lixo eletrônico e acaba que a pessoa não vê o livro, tá bom? Manda uma mensagem, 21 97 690 2933. Manda o WhatsApp que a gente resolve na hora, tá bom? Abraço para Vera Falcão, que acabou de comprar. Vera, minha amiga, depois você me avisa se você gostou ou não gostou, tá bom? Abraço para Tereza Alves, Regilene Breme, Neuza Alves Martins Machado, que está falando que comprou o livro e ainda não recebi. Neuza, mesma coisa, manda uma mensagem, tá? Manda uma mensagem que vai receber, isso aí é certo. Abraço para José Nelson Oliveira,
sugiro que faça um vídeo parecido com esse sobre Alzheimer. Beleza, José Nelson? Obrigado pela dica. Boa ideia. Abraço para o Alairson Procópio, Luzia Gomes Ribeiro, que quer o livro. Só clicar aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado no nosso chat. Abraço para Rosemira Pereira da Silva Pereira, a Sueli falando que livro excelente, super recomendo. Abraço para Carlos Lima. Valeu, querido Carlos, muito obrigado. Abraço para Vaneide Morato Amaral de Botucatu. Abraço também para Marisete Santos da Silva. José Nelson, olha, para sua mãezinha que está com Alzheimer, vale a pena você considerar a cannabis medicinal, tá bom? Muitos pacientes têm benefício excelente com essa medicação, tá? cliquecannabis.com. Bota lá que vai ter um médico para te atender por apenas R$30, tá bom? Abraço para Marisete Santos da Silva, para a Kátia Alberto do Maranhão, Maria Rosa, falando que o livro é excelente, é só pôr em prática que está escrito no livro. É isso mesmo, Maria Rosa, maravilha. Abraço para Cida do Carmo, Maria Trevisan de Guarulhos, Marinês Lopes Dias, abraço para Helena Rodrigues, para Zelita Penteado de Cuiabá, para Edneia Machado Neves, para a Manuel Mendes Martins, um abraço também para Gilmar Amara, que está sempre com a diabetes acima de 200, está alta, hein, Gilmara? Abraço para Maria, para Regina Trinca Santandréia, para a Vera Lúcia de Souza Passos Cavaleira. Janete Martins me mandou tomar naquele lugar, falou que eu sou enrolão, falou que eu sou chato, mas continua aqui, né? Eu queria que todo mundo me criticasse, mas continuasse aqui. Abraço para Maria Helena Machado, de Porto, no Piauí. Pessoal, e também para Adélia Teodora da Moura Faria, que falou que vai comprar o livro. Maravilha, pessoal. Ó, essa live aqui, ó, já foi. Abraço aí para o Antônio Cotrim Amorim. Essa live aqui já foi, passei do tempo. Mas vamos continuar comigo aqui no canal Não Saia, porque eu separei outros 2 vídeos para você aprender mais ainda sobre como controlar o seu diabetes de forma natural. Quer ver? Assiste essa live aqui sobre chás que ajudam a chupar o açúcar do sangue e essa live daqui sobre frutas que reduzem a sua glicemia. Não é um tchau, é um até logo, que eu te vejo daqui a pouco nessa live e nessa live. Já já a gente se encontra depois dos anúncios.